Todas as noites, minha esposa se trancava no escritório. Quando a questionei, ela disse que eu a estava sufocando e que ela só estava fazendo um curso para se encontrar. Mas o que eu descobri quando olhei os arquivos dela não fez só meu casamento acabar, como fez eu descobrir que alguém tinha reprogramado minha esposa de dentro para fora, usando exatamente o que eu nunca soube que ela precisava ouvir. E quando tentei salvá-la, era tarde demais, ela não queria mais ser salva. Deixa eu explicar como cheguei aqui. Meu nome é Rafael, tenho 34 anos e trabalho como arquiteto em São Paulo. Júlia, minha esposa, tinha 31 anos quando tudo começou. A gente se casou há 6 anos. Ela trabalhava como designer gráfica, mas quando casamos, decidiu pausar a carreira. Disse que queria focar em construir nossa vida, que depois voltaria. Eu apoiei. Os primeiros anos foram normais, confortáveis. Até que há uns 6 meses, algo começou a rachar. No começo foi sutil. Ela ficava mais tempo no celular, sorria para a tela de um jeito que eu não reconhecia. Quando eu perguntava, dizia que era só grupo de amigas. Depois vieram as saídas. Toda terça e quinta à noite, um grupo de meditação e autoconhecimento. Voltava diferente, mais leve, mais falante. Dizia que estava se reconectando consigo mesma. Eu ficava feliz por ela. Até que começou o ritual do escritório. Tínhamos um cômodo pequeno nos fundos que usávamos como depósito. Júlia pediu para transformar aquilo num escritório. Disse que queria um espaço só dela. Ajeitamos tudo. E a partir daquele dia, toda noite depois do jantar, ela se trancava lá dentro. 1 hora, depois 2, depois 3. Quando eu batia na porta, ela demorava a responder. E quando abria, tinha sempre um sorriso meio forçado, os olhos evitando os meus. Perguntei se estava tudo bem. A resposta era sempre a mesma. Tô ótima, só preciso desse tempo pra mim. Você entende, né? Eu entendia, ou fingia entender, mas algo não batia. A Júlia que eu conhecia não trancava portas, não escondia a tela do computador, não suspirava toda vez que eu tentava conversar, mas eu ignorei. Achei que era fase. Até que uma noite cheguei em casa mais cedo. A casa estava em silêncio. A luz do escritório acesa. Me aproximei devagar e ouvi a voz dela. Não era conversa. Era um monólogo pausado, quase ritualístico. Ela estava gravando algo. Hoje percebi que ele nunca me pergunta o que eu quero de verdade. Ele só assume. Assume que eu tô feliz, que eu tô realizada. Mas será que ele me vê? Ou só vê a versão de mim que ele quer ver? Meu estômago embrulhou. Fiquei parado ali, ouvindo minha esposa falar de mim como se eu fosse um estranho. Quando ela terminou, ouvi o clique de um botão, depois silêncio. Voltei pro quarto antes que ela saísse. Quando ela entrou, sorriu pra mim, deu um beijo na testa e disse boa noite. Como se nada tivesse acontecido. Não dormi naquela noite. No dia seguinte, tentei conversar. Júlia, a gente tá bem? Ela me olhou surpresa. Claro, por quê? Sei lá, você anda meio distante. Ela suspirou. Rafael, eu não tô distante. Eu só tô tentando me encontrar. E você fica em cima, querendo saber de tudo. Isso me sufoca. A palavra me acertou como um soco. Sufoca. Desculpa, eu não queria te sufocar. Só quero entender o que tá acontecendo. Nada tá acontecendo. É só um curso, uns exercícios. Tá me fazendo bem. Deixei pra lá. Mas a palavra sufoca ficou ecoando. Comecei a prestar mais atenção. Ela evitava contato visual. Respondia no automático. Sorria, mas o sorriso não chegava nos olhos. Tinha cortado o cabelo sem avisar. Mudado o estilo de roupa. Começado a usar um perfume diferente. Quando comentei, ela disse que era parte da renovação. Eu fingi acreditar. As semanas passaram. Júlia passou a sair mais. Não só terça e quinta, mas também aos sábados. Encontros com o pessoal do grupo. Workshops. Palestras. Eu ficava em casa, sozinho, me perguntando quando tinha perdido minha esposa. Certa noite acordei e ela não estava na cama. 3:30 da manhã. A luz do escritório acesa. Fui até lá. Porta trancada. Bati de leve. Júlia. Silêncio. Bati de novo. Ouvi um barulho rápido, como se algo tivesse sido fechado às pressas. Depois a voz dela, tensa. O que foi? Você tá bem? Tô. Só tô terminando uma coisa. Já vou dormir. Mas ela não voltou. Foi aí que tomei uma decisão. Sou arquiteto. Meu trabalho é ler espaços, entender o que está fora do lugar. E Júlia estava fora do lugar. Tudo nela gritava segredo. Esperei ela sair e fui até o escritório. A porta estava trancada, mas eu tinha cópia da chave.
Entrei. O ambiente estava organizado demais. Sentei na cadeira dela, liguei o computador, precisava de senha. Tentei nossa data de aniversário. Errado. A data do casamento. Errado. Até que lembrei de algo que ela tinha dito. O curso tinha começado no dia 1º de julho. Digitei 0107. A tela desbloqueou. Meu coração disparou. A área de trabalho estava limpa, mas tinha uma pasta. Jornada. Cliquei. Dentro, dezenas de arquivos de áudio, todos com datas. Abri o mais antigo. Dia 1º de julho. Hoje comecei o processo de reconexão comigo mesma. Marcelo disse que o primeiro passo é identificar o que me prende. E eu sei o que me prende. É o medo. Medo de decepcionar. Medo de não ser suficiente. Medo de admitir que me perdi no caminho. Marcelo. O nome soou como um alarme. Eu conhecia. O facilitador do grupo. O coach. Júlia sempre dizia que ele era incrível, que eu devia conhecer. Mas eu nunca quis. Sempre achei esses grupos meio suspeitos. E agora, ouvindo minha esposa falar dele daquele jeito, percebi que meu instinto estava certo. Abri outro áudio. Dia 15 de julho. Hoje o Marcelo me fez uma pergunta que me quebrou. Quando foi a última vez que você se sentiu vista pelo seu marido? Não como esposa, mas como Júlia. Eu não soube responder. Percebi que faz anos que eu não me sinto vista. Me sinto funcional. Minha respiração ficou pesada. Continuei abrindo arquivos. Dia 22 de julho. O Marcelo sugeriu que eu documente minha jornada em áudio. Disse que ouvir minha própria voz me ajudaria a ter clareza. Ele tem razão. Quando falo, sinto que tô sendo honesta pela primeira vez em anos. Dia 5 de agosto. Hoje o Marcelo me deu um exercício. Tenho que listar 10 momentos nos últimos 2 anos em que Rafael priorizou o trabalho em vez de mim. No começo achei exagero, mas quando comecei a escrever, percebi que eram 30, 40. Perdi a conta. Cada áudio era uma facada. Não porque ela estivesse mentindo, mas porque alguém estava usando cada detalhe contra mim. Continuei ouvindo. Dia 20 de agosto. O Marcelo disse algo que me abalou. Disse que a gente pode amar alguém, mas esse amor não é suficiente para nos manter inteiras. Que a gente pode amar e ainda assim precisar partir. Não sei se consigo partir, mas também não sei se consigo ficar. Dia 10 de setembro. Hoje fiz algo que nunca pensei que faria. O Marcelo pediu a senha da conta conjunta. Disse que é parte do exercício de autonomia financeira. Entender para onde o dinheiro vai, ter controle sobre a própria vida. Faz sentido. Passei a senha. Meu sangue gelou. Conta conjunta. Peguei o celular e abri o aplicativo do banco. Rolei o extrato. E lá estava. Transferências que eu não reconhecia. Pequenas no começo. R$500, R$1.000. Depois aumentaram. 3.000, 5.000, 10.000. Na última semana, R$47.000 tinham saído da nossa conta. Todas autorizadas por Júlia. Todas indo para uma conta em nome de Marcelo Vieira Santos. Não era só manipulação psicológica. Era roubo. E Júlia estava deixando. Pior, ela achava que era empoderamento. Continuei os áudios. Dia 25 de setembro. O Marcelo disse que o dinheiro que passei para ele é investimento no meu futuro. Que ele tá montando um centro de terapias holísticas e eu vou ser sócia. Finalmente vou ter algo meu. Algo que não depende de Rafael. Ele mostrou os planos. É lindo. Me sinto viva de novo. Sócia. Ela achava que ia ser sócia. Mas eu sabia que não ia. Homens como esse não compartilham nada. Eles pegam, sugam, destroem. Abri o último áudio. Dia 27 de setembro. Hoje o Marcelo me beijou. Foi rápido, mas aconteceu. Ele pediu desculpas depois, disse que não pôde evitar, que se sente conectado comigo de um jeito que nunca sentiu. Eu devia ter me afastado, mas não consegui, porque pela primeira vez em anos me senti desejada, me senti real. Fechei o computador. As mãos tremiam. Júlia não estava só sendo manipulada. Ela estava se apaixonando, ou achando que estava, porque isso não era amor. Era dependência emocional construída com precisão cirúrgica. Esse Marcelo identificou a vulnerabilidade dela, a solidão, a sensação de invisibilidade, e usou tudo isso para criar uma versão de si mesmo que era exatamente o que ela precisava. O Salvador, o homem que a enxergava. Olhei o relógio. Júlia ia voltar em 1 hora. Precisava pensar. Confrontá-la agora seria inútil. Ela estava fundo demais. Precisava de mais informações.
Peguei meu celular e pesquisei o nome completo. Marcelo Vieira Santos, São Paulo. O Instagram era público. Fotos dele em poses de meditação, frases motivacionais, vídeos sobre autoconhecimento. Quase 20 mil seguidores. Os comentários eram cheios de agradecimentos, a maioria de mulheres, mas alguns antigos tinham sido apagados. Dava pra ver pelos replies soltos. Um dizia, cuidado com esse homem. Outro dizia, ele me destruiu. Procurei mais fundo. Joguei o nome em sites de reclamação e encontrei 2 relatos, de 2022 e 2023. Mulheres denunciando que tinham sido manipuladas por ele. Que ele se aproximava oferecendo ajuda emocional, depois pedia dinheiro, criava dependência afetiva, destruía relacionamentos. Uma dizia que ele tinha um padrão. Escolhia mulheres casadas, vulneráveis, insatisfeitas. Prometia liberdade, mas entregava ruína. Salvei tudo. Prints, links, relatos. Júlia chegou em casa pouco depois. Entrou sorrindo. Oi, amor. Como foi seu dia? Fingi normalidade. Foi bom. E o seu? Ótimo. O grupo foi incrível hoje. Jantamos. Ela comeu rápido, ansiosa. Depois foi pro escritório de novo. Trancou a porta. E eu fiquei ali, planejando. No dia seguinte, estava na cozinha quando Júlia passou. Ela mexia no celular e murmurou algo baixinho, quase pra si mesma. Você não é egoísta por querer mais. Egoísta é quem te convenceu de que você devia querer menos. Congelei. A frase saiu mecânica, decorada. Não era dela, era dele. De onde é isso? Perguntei. Ela piscou como se acordasse. O quê? Essa frase. De onde veio? Ah, é só uma coisa que aprendi no grupo. Faz sentido, né? Faz. Mas naquele momento, olhando pra ela repetindo as palavras de um estranho como se fossem suas, entendi. Ela não estava mais mudando. Ela estava sendo reescrita, palavra por palavra. Liguei pro meu advogado. Expliquei tudo. Transferências não autorizadas, manipulação, possível estelionato. Ele me orientou a bloquear a conta conjunta, registrar boletim de ocorrência, juntar provas. Fiz tudo. Bloqueei a conta. Juntei os áudios, extratos, prints. Fui à delegacia. O delegado analisou as provas. Era caso claro de estelionato emocional e financeiro. Abriram investigação. Quando voltei, Júlia estava histérica. Rafael, o que você fez? A conta tá bloqueada. Bloqueei. Por quê? Porque alguém estava roubando nosso dinheiro. Ela ficou pálida. Não é roubo. Eu autorizei. Você autorizou 47 mil reais para um cara que você conhece há 6 meses? Ele não é um cara qualquer. Ele é meu mentor, meu parceiro. A gente tá construindo algo juntos. Júlia, acorda. Ele tá te usando. Não, quem tá me usando é você. Você nunca me enxergou. E agora que eu encontrei alguém que me vê de verdade, você quer sabotar. Puxei o celular, mostrei os relatos. Lê isso. São mulheres que passaram pelo mesmo. Ela leu, mas revirou os olhos. Isso é fake, gente frustrada. Não é fake, e eu tenho os áudios, ouvi tudo. Ela congelou. Você invadiu minha privacidade? Invadi, porque você estava escondendo algo, e descobri que minha esposa está sendo manipulada por um golpista. Ele não é golpista. Eu amo ele. A frase saiu e o silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Você ama ele. Repeti. Mais pra mim do que pra ela. Júlia hesitou, os olhos marejados. Eu não sei. Talvez. Ele me faz sentir coisas que você nunca me fez. Me faz sentir viva. Júlia, ele te manipulou. Tudo que você sente é construído. Não. Ela balançou a cabeça. Ele me libertou. Me mostrou quem eu realmente sou. E quem você é? Uma mulher que rouba do próprio marido para bancar o golpe de um estranho? Ela me encarou, lágrimas escorrendo. Eu não roubei. Eu investi. No meu futuro. Um futuro sem você. A frase me acertou como um tiro. Júlia saiu batendo a porta. Foi embora. Não voltou naquela noite. No dia seguinte recebi mensagem. Preciso de um tempo. Vou ficar uns dias na casa do Marcelo. Passei os dias seguintes mergulhado em investigação. Meu advogado conseguiu autorização judicial para rastrear as movimentações do Marcelo. E o que achamos foi devastador. Ele tinha feito isso com pelo menos 5 mulheres nos últimos 3 anos. Sempre o mesmo padrão. Levei tudo para a polícia. Com as provas, conseguiram mandado de busca e apreensão. Foram até o apartamento dele.
E o que encontraram me deixou sem chão. Um cômodo inteiro dedicado a Júlia. Fotos dela impressas, coladas na parede. Algumas tiradas sem ela saber. Na rua, entrando em casa, no mercado. Cadernos com anotações sobre ela. Padrões de comportamento, frases que ela repetia, gatilhos emocionais, gravações de conversas. E um plano detalhado. Passo 1, criar vínculo emocional. Passo 2, identificar insatisfação conjugal. Passo 3, amplificar insatisfação. Passo 4, transferência financeira. Passo 5, envolvimento afetivo. Passo 6, substituição completa do cônjuge. Mas tinha um áudio que eles encontraram no computador dele. Um que Júlia nunca ouviu. Era a voz do Marcelo, sozinho, gravando pra si mesmo. Ela tá quase pronta. Mais 2 semanas e ele não vai reconhecer a própria esposa. Quando ele descobrir, vai ser tarde demais. Ela já será outra pessoa. E vai ser minha. Júlia estava lá quando a polícia chegou. Viu tudo. Entrou em choque. Ligaram pra mim, pediram que eu fosse buscá-la. Quando cheguei, ela estava sentada na calçada, o rosto vazio. Marcelo tinha sido preso. Ela não falou nada no caminho de volta. Entrou em casa, foi direto pro quarto, trancou a porta. Horas depois, ela saiu. Os olhos inchados. Me desculpa. Foi tudo o que ela disse. Sentei ao lado dela. Júlia, você foi manipulada. Não é sua culpa. Mas é. Eu deixei. Eu acreditei. Eu quis acreditar. Porque era mais fácil culpar você do que admitir que eu estava vazia por dentro. A gente pode reconstruir. Ela balançou a cabeça. Não pode. Você me ouviu dizer que amava ele, Rafael. Você viu os áudios, as transferências, tudo. Eu te traí de todas as formas. Não tem como voltar. Fiquei em silêncio. Porque ela tinha razão. Nas semanas seguintes, Júlia tentou. Tentou conversar, se explicar, pedir perdão. Escreveu cartas, fez promessas, chorou. Mas toda vez que eu olhava para ela, via as gravações. Via ela dizendo que me amava menos. Via ela escolhendo acreditar num golpista em vez de confiar em mim. E algo dentro de mim tinha quebrado. O processo de divórcio foi rápido. Júlia não contestou nada. Saiu de casa levando pouco. Voltou a morar com os pais. Tentou recomeçar, mas a história tinha vazado. O grupo se desfez. As amigas sumiram. Ela ficou sozinha. Eu recuperei parte do dinheiro. Marcelo foi condenado por estelionato, formação de quadrilha, cárcere privado psicológico. Pegou 6 anos. Hoje, 1 ano depois, ainda recebo mensagens dela, pedindo para conversar, para tentar de novo, dizendo que mudou, que entende. Mas eu não respondo. Júlia me ligou semana passada. De novo. Disse que tinha começado terapia de verdade, que estava se reconstruindo, que entendia tudo agora. Que me amava, que sempre amou. Eu ouvi, em silêncio. Quando ela terminou, disse apenas uma coisa. Júlia, eu acredito que você tá melhor. Acredito que você entendeu. Mas eu não consigo mais. Não consigo olhar pra você sem ver tudo. E não é justo nem com você, nem comigo, fingir que dá pra apagar isso. Ela chorou. Eu sei. Eu só queria que você soubesse que eu sinto muito. Desliguei. E finalmente, pela primeira vez em meses, senti algo parecido com paz. Não era felicidade. Não era alívio completo. Mas era aceitação. Aceitação de que algumas coisas, quando quebram, não colam de volta. Hoje, quando passo por aquela porta trancada, não sinto mais raiva. Não sinto mais dor. Só sinto um vazio estranho, como se aquele cômodo guardasse o fantasma de uma vida que nunca vai existir de novo. A porta continua trancada. E pela primeira vez, eu não quero mais abrir. Porque no fim, percebi algo. Algumas pessoas não são roubadas. São convencidas a desaparecer.